O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha Vamos cantar alma, ao juntos. Senhor. Bendize. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um dos motivos pelos quais nós devemos bendizer a Deus, é claro que nem sempre nós compreendemos alguns acontecimentos na vida da gente, algumas situações, como, por exemplo, dificuldades, problemas, sofrimentos, enfermidades. Diante dessas situações, muitas vezes nós fazemos uma pergunta bem simples. Qual é a pergunta? Sei não, pai. Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso? Por que desse problema? Por que dessa dificuldade? Por que dessa tribulação? Por que dessa enfermidade? Nos questionamos e muitas vezes chegamos até mesmo a questionar a Deus. A questionar a Deus. Por que eu estou começando a falar sobre isso? Porque isso aconteceu com Tobit, o pai de Tobias. Ele, um homem justo, um homem generoso, um homem de fé, um homem que vivia a misericórdia, mas que ficou cego. Como nós temos acompanhado durante esses dias, na leitura do livro de Tobias. Chegou um momento que ele, depois de ter enterrado um defunto, chegou em casa, cansado, foi deitar-se. Mesmo em cima onde ele estava, tinha um ninho de pardais. E como vai dizer o texto bíblico, o excremento cai nos seus olhos, ele fica cego. E aí vem a pergunta, por quê? Por que uma coisa dessa acontece com um homem tão bom? Por que uma coisa dessa acontece com um homem de fé? Um homem que crê em Deus, um homem que faz caridade, que vive a misericórdia, que é generoso. Por quê? Inclusive, Tobit, ele é muito insultado por algumas pessoas. Ele é muito insultado. Vão questioná-lo. Aonde é que está
as tuas esmolas? Onde é que está as tuas obras de misericórdia, a tua caridade? Como se dissesse, serviu para quê? Para estar sofrendo aí agora? Mas é muito interessante porque nessa leitura de hoje, fala justamente da cura de Tobit. Nós vemos aí a presença do arcanjo Rafael. Deus cura. E quando o Tobit é curado, ele diz assim: Deus me castigou e agora vejo meu filho Tobias. E se vocês perceberam, na leitura, muitas vezes se repete que eles estavam bendizendo a Deus. Bendito seja Deus. Isso se repete várias vezes. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Por isso o salmo de resposta fala isso. Mas eu dizia, um dos motivos pelos quais nós devemos louvar e bendizer a Deus é porque, mesmo quando, diante de acontecimentos da nossa vida, situações, nós não entendemos nada, mas se nós somos homens e mulheres de fé, o Senhor vai nos guiando, nos conduzindo, e o próprio Senhor vai nos acompanhando. Ou seja, nas situações difíceis e até naquelas situações em que nós nada entendemos, onde ficamos nos perguntando o porquê disso, porquê aquilo. E muitas vezes, por não termos a resposta do porquê e sem entendermos o para quê, porque a pergunta certa é esta, não é o porquê, é o para quê. É o para quê. E muitas vezes, somente depois, a gente vai entender, a gente vai enxergar a presença de Deus. Esse Deus que nos acompanhou durante toda a trajetória da nossa caminhada. Mas nós, da nossa limitação humana, muitas vezes, como que cegos, não enxergamos Deus que está caminhando conosco e querendo nos conduzir, querendo nos agraciar, querendo nos preparar para uma missão. Muitas vezes, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para compreendermos os propósitos de Deus na nossa vida. Nem sempre nós estamos. Nem sempre nós compreendemos os propósitos de Deus na nossa vida. Mas, se nós, como homens e mulheres de fé, permanecermos na fé, e estivermos com o nosso coração aberto à graça de Deus, ao Espírito de Deus, nós vamos fazer essa experiência maravilhosa de um Deus que caminha conosco, de um Deus que permitiu determinadas situações, mas um Deus que sempre nos dá o triunfo sobre aquela situação. O grande desafio aqui é de nós nos deixarmos conduzir por Deus. E aqui está um grande dilema, porque também nós, se formos sinceros, nós temos dificuldade de nos deixarmos conduzir por Deus. E é até fácil a gente rezar, né? Pedir, Senhor, me conduz. Senhor, conduz a minha vida. Mas às vezes nós dizemos, Senhor, conduz os meus passos, mas com as rédeas da vida nas mãos, sem entregarmos nas mãos de Deus. E quando nós vamos para a Sagrada Escritura, vários personagens bíblicos que a gente vai perceber que entregaram as rédeas da sua vida nas mãos de Deus. Um dos grandes exemplos disso é o próprio Abraão. Deus que chega para Abraão e diz, Abraão, deixa a tua parentela, deixa a tua família, deixa a tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde era. Deus havia dito, eu vou te mostrar.
E Abraão só ia saber qual era esse lugar se ele se colocasse a caminho e fosse. E assim ele fez. Ele partiu. Entregou as rédeas da sua vida nas mãos de Deus e Deus o conduziu. Ele, movido pela fé, movido pela esperança, certo de que Deus o conduziria. É assim a nossa vida, meu povo. É assim a nossa caminhada. E não é diferente também na caminhada da comunidade Corpo Místico de Cristo. Talvez, está aí para testemunhar, talvez já tantas situações que vocês já viveram na caminhada de vocês, situações que vocês não entenderam, situações em que vocês muitas vezes se perguntaram por quê, né? Por que isso, por que aquilo? E junto com o porquê vem sempre a angústia, né? Junto com o porquê, com o questionamento, vem a angústia. Mas se somos homens e mulheres de fé, essa angústia, ela nos leva para Deus. Porque a gente transforma aquela angústia em oração. A gente precisa aprender a transformar as situações da nossa vida em oração. A gente precisa levar os acontecimentos da nossa vida para diante de Deus. Porque somente assim Ele nos conduzirá. Ele agirá. Fico pensando, depois da cura de Tobit, zombado, insultado pela sua fé, porque apesar de viver como um homem temente a Deus, estava sofrendo, ficou cego, teve que depender da mulher. E naquela época, então, diante da cultura que existia, então, muito complicado, né? Muito complicado. Um homem naquela época aceitar ser sustentado pela mulher, né? Um dia desse eu dizia aqui na missa, né? Eu dizia que hoje em dia não, hoje em dia o homem acha bom, né? Se tiver uma mulher que sustente, muitos homens aí acham bom, né? Mas naquela época não. Naquela época era até mesmo uma humilhação. Humilhação. Era a mentalidade da época. A gente não pode julgar a moral da época, né? Daquele tempo, né? A gente não pode fazer um julgamento sobre o passado. Com a compreensão que nós temos hoje, com a cultura que nós temos hoje, não. Mas era assim que acontecia. Mas veja, isso tudo para mostrar como Tobit sofreu. Como Tobit sofreu. E claro que o livro de Tobias quer mostrar também justamente isso. Que o justo também sofre. Que aquele que serve a Deus sofre. Que aquele que confia em Deus sofre. Que aquele que quer ser de Deus sofre. Infelizmente, ainda hoje, quantos que pregam a palavra de Deus de uma forma equivocada, né? Afirmando que aquele que crê não sofre. Aquele que crê não sofre. Às vezes você encontra por aí, né, até placas das seitas aí, em frente aos seus templos, dizendo, pare de sofrer. Pergunta se eles já pararam. Pergunta se eles já pararam de sofrer. Pergunta se eles não sofrem. Se eles não ficam doentes. Se eles não têm problemas. Pergunta. Então, veja, a mentalidade também da época, aquela teologia da retribuição. Se eu sou justo, se eu obedeço a palavra de Deus, se eu sou um homem temente a Deus, então eu não sofro. Por isso, todo o insulto que Tobit sofreu, todo o questionamento sobre o que ele vivia como homem temente a Deus, foi por causa disso, foi por causa dessa mentalidade. Mas é tão bonito quando ele hoje na leitura diz, Deus me castigou, Deus, agora vejo o meu filho, Tobias. O Deus que permite a dor, o Deus que permite o sofrimento, tendo em vista alguma coisa na nossa vida, eu dizia, a pergunta não é por quê, mas para quê, né?
Para quê? E o sofrimento do justo serve para quê? Para a sua santificação. Aquele que é temente a Deus, aquele que tem fé, que é um homem ou mulher de fé, se sofre, aquele sofrimento é para a sua santificação. É para a sua santificação. Nem sempre nós compreendemos isso. Por isso que fugimos tanto, né? Fugimos tanto do sofrimento, fugimos tanto da dor, fugimos tanto dos problemas. No mundo de hoje, em que a gente vê que as pessoas até mesmo não querem nem enfrentar os problemas, fogem dos problemas. Não, meu povo, vai ter que enfrentar. A gente precisa enfrentar os problemas. A gente precisa enfrentar os dias maus. A gente precisa enfrentar os momentos difíceis da vida. Eu estou falando tudo isso, vocês aí vão aplicando na vida de vocês. A comunidade católica Corpo Místico vai aplicando na vida de vocês, na caminhada de vocês. Diante de tantas situações, né? Diante de tantos acontecimentos, diante de dificuldades, de problemas, de sofrimentos, situações, problemas que vocês precisam resolver, mas que muitas vezes não sabem nem o que fazer. Não sabem nem o que fazer. A gente vai aplicando tudo isso. E como eu dizia, vai levando para diante de Deus, transformando tudo isso em oração. E pela oração, Deus nos dará os seus dons. Deus nos dará sabedoria, discernimento. Deus nos dará o seu Espírito para nos conduzir, para iluminar nossa mente, para iluminar o nosso coração. Eu faço hoje essa prece, essa oração por vocês, comunidade católica, Corpo Místico de Cristo. Que vocês sempre tenham a sabedoria de Deus, o discernimento, os dons do Espírito de Deus, para que vocês sejam uma comunidade que seja sempre conduzida por Deus. Uma comunidade de homens e mulheres que vivem e querem permanecer vivendo a fé, mas que para isso exige perseverança. E a outra graça que precisamos pedir hoje ao Senhor: perseverança. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Às vezes vem a tentação de chutar o pau da barraca. Às vezes vem a tentação de voltar atrás, e aí vem a tentação do pecado da murmuração, e precisa ter muito cuidado. Precisa ter muito cuidado para não cairmos no pecado da murmuração. Mas sempre buscarmos ser pessoas cheias da graça de Deus e do Espírito Santo. Agora, a chave de tudo isso, para nós vivermos tudo isso, é aquilo que está no Evangelho de hoje. O que está no Evangelho de hoje? Nós ouvimos um Evangelho tão curto, né? Mas Jesus estava no templo ensinando e ele faz um questionamento. Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí o próprio Senhor vai explicar. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? Como é então que ele pode ser seu filho? O que Jesus está querendo mostrar aqui? Porque na mentalidade dos mestres da lei, dos judeus, que esperavam ansiosamente a chegada do Messias, só que, para começo de conversa, a mentalidade de Messias que eles tinham era errada. Porque o Messias seria um grande e poderoso político.
queria bater de frente com o Império Romano e estabelecer a justiça social naquela época. E não, e é uma mentalidade errada. O Messias, Jesus hoje, e é isso que Jesus hoje está mostrando no Evangelho. O Messias, que é Ele mesmo, é o Senhor. Por isso que Jesus cita esse texto do Antigo Testamento, dizendo: o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Isto é, quem é o Messias? Ele vinha da linhagem de Davi? Sim. Só que ele não é o filho de Davi. Ele é o Filho de Deus, que vindo a este mundo veio para nos salvar e dar a vida pela nossa salvação. Ele é o Cristo. Ele é o Senhor. Jesus vai de frente, bate de frente com a mentalidade que os mestres da lei tinham acerca do Messias. E Jesus se revela como sendo o Messias, só que o Messias que não era o político que o povo esperava, e que ainda hoje muitos esperam que Jesus seja um grande político, né? Jesus é o Senhor. Ele é o Messias, sim, mas é o Filho de Deus, o Senhor. O Senhor de Davi e nosso Senhor. Jesus é o Senhor da comunidade católica Corpo de Cristo? Sim ou não? Aí está, meu povo, a chave de tudo. Se tivermos Jesus como Senhor, se entregarmos as rédeas da nossa vida nas suas mãos e permitirmos que Ele nos conduza, podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estará conosco, com bastão e com cajado, nos conduzindo às verdes pastagens. Que o Senhor continue nos conduzindo, nos abençoando e abençoando toda a comunidade católica Corpo Místico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e cheios de confiança, levemos a Deus as nossas preces. Padre Rodrigo, muito obrigado, viu? E 10 anos, né? 10 anos aqui, todas as dificuldades. Perdão, boa noite a vocês, desculpa, viu? Porque eu também me emocionei que ela chegou. As dificuldades que a gente tem quando se faz missão, né? O pessoal da comunidade Vida morava aqui, voltou para Fortaleza, ficaram aqui algumas pessoas que, com toda a disponibilidade e os desafios que tem, como família, os filhos, trabalho, os jovens, conduz essa missão, conduz essa comunidade aqui em Croatá. Então, eu sou muito grato a Deus ainda, porque a gente, como o senhor disse, né? Às vezes a gente fica pensando assim, vamos fechar aquela casa, fechar a comunidade, mas aí a gente olha e quando a gente vê no Instagram, vê um grupinho de crianças, vê catequese, a gente acha que não é justo fazer isso. Não é justo, né? Então eu queria fazer um apelo a vocês daqui de Croatá. Reze por esta missão, porque o mundo está tão perturbado, a juventude, as famílias. E hoje você vê um jovem, a gente pensa que um jovem da igreja, está servindo na igreja, num grupo, é perca de tempo. Não é não, gente. Não é perca de tempo, não. Ai do mundo se não fosse a igreja. Esse mundo era pior do que está hoje, né? Então, para a gente rezar pela juventude, pelas famílias, porque é um desafio muito grande hoje, muito grande. E a gente tem que agradecer muito a Deus quando tem alguém que, mesmo com sua família, com seus filhos, afazeres de casa, às vezes enfrentando tanta coisa, mas está ali para ajudar, além de ajudar a si mesmo e a família, ajudar os outros, né? Então, assim, minha gratidão mesmo, minha gratidão, porque o Padre Rodrigo sabe que são tão poucos aqui hoje, mas que graças a Deus o Senhor, do seu jeito, a sua maneira, com toda a demanda que o Senhor tem aqui, é um desafio também, o Senhor, graças a Deus, está próximo, né?
Então a gente agradece também, viu, Padre Rodrigo? Muito obrigado, né? O Gabriel deu um pulinho que hoje está com a gente. Se Deus quiser, um futuro sacerdote. Então, que Deus abençoe vocês. Joaquim, que já tem cara de padre também, né? Se Deus quiser, quem sabe, né? Mas eu queria Francilene, por favor. Aninha, Dona Fátima, Felipe. Vai dizendo aqui os coordenadores. Joaquim, Fernanda, Diogo. Vitória está aí? Cadê a Vitória? A Iracema. Eita. A graça do A retorno. coxinha sem apertar. Iracema. Então, assim, eu sei que não é fácil. Eu sei que para vocês não é tão fácil. Mas eu queria que nós rezássemos por vocês, para que vocês perseverem. Porque eu vou dizer uma coisa, além de Deus, do Espírito Santo, essa obra hoje, né? Essa comunidade hoje, também depende de vocês. E eu não estou colocando aqui a responsabilidade, eu estou dizendo que Deus escolhe, e quando Deus escolhe, Ele não escolhe aquelas pessoas que não têm o que fazer, não. Né? Ele escolhe aquelas pessoas que mais têm o que fazer. Porque muitas vezes o fazer que a gente tem não pode ser mais e não pode estar acima de Deus. Então, agradeço e que Deus abençoe, Francilene, sua família, a família de vocês, os filhos, os esposos. Que Deus abençoe. Está aí também? Ah, tá. É porque eu não me enxergo aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe, né, o trabalho, essa outra realidade que vocês vivem, os estudos dos meninos, mas que também ele se dispõe a estar nesse serviço, se colocando através da evangelização. Então, eu queria que nós ficássemos de pé para rezar por eles, pedindo a Deus e também agradecendo, porque não é tão simples, não é tão fácil. Que Deus dê a perseverança a vocês, a coragem, que mesmo diante, muitas vezes, talvez de incompreensão de algumas situações, a gente releva, a gente reza, porque às vezes não adianta, muitas vezes a gente falar muita coisa, é rezar, agradecer a Deus pela família que Deus nos deu, né, pela vida que Deus nos deu, e mais ainda, pelo trabalho árduo que Deus nos deu, seja ele o trabalho do dia a dia, e o trabalho da evangelização. Então vamos pedir, né, que o Espírito Santo fecunde cada vez mais essas pessoas aqui que estão a serviço do reino de Deus. Fecunde a sua vida de intimidade com Deus, sua vida familiar, sua vida profissional, de maneira bem particular, a sua vida apostólica, de serviço à igreja através dessa comunidade. Que tenha um coração voltado para Deus, e que se sintam cada vez mais amados por Deus, se deixem conduzir por Deus, sendo sinal dessa presença de Deus na igreja, na comunidade, na família, nos seus trabalhos, nas suas escolas, na faculdade, aqueles que estão fazendo. E que o Espírito Santo nos conceda a graça da perseverança, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as unja, tire todo e qualquer temor, dando a coragem, a graça de poder cada dia dizer: Senhor, eis-me aqui, com todas as minhas dificuldades, Senhor, mas eis-me aqui. Porque com certeza o Senhor está olhando por vocês. Com certeza o Senhor está olhando. Com certeza. Por isso, Senhor, nós te bendizemos. Nós te agradecemos por estes servos, por esses irmãos consagrados, por esses irmãos da obra que servem aqui nesta cidade de Croatá, nesta paróquia.
Obrigado, Senhor amado. Obrigado por cada um deles. Obrigado pelos seus familiares, pelos esposos, os filhos. Obrigado, Senhor. E hoje em especial que estão nessa missa, que toda essa graça possa se estender a eles. Graças, Senhor, graças a Ti. Louvores a Ti. Honra e glória a Ti, Jesus. E também ao Senhor, nós entregamos a Tua Mãe Santíssima. Na nossa comunidade, Nossa Senhora das Graças, com o título de Nossa Senhora das Graças. Mas nessa paróquia, Nossa Senhora do Carmo. Que Nossa Senhora do Carmo abençoe, fecunde com sua intercessão esta vida paroquial e fecunde com sua intercessão esta comunidade e cada família que veio participar dessa celebração eucarística. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito bem. Quero dizer que podem sempre contar comigo, viu? Quando eu estiver por aqui, e quando não estiver também, no dia que eu não estiver mais aqui, pode contar comigo do mesmo jeito. Que Deus abençoe a caminhada, a missão de vocês. Eu acredito que hoje, providencialmente, celebrando São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, um grande missionário que chegou aqui como seminarista, ainda com 19 anos, mas que, cheio da graça de Deus e de fé, soube se adequar à realidade, teve que aprender uma língua para poder evangelizar. Um homem resiliente que se deixou moldar e conduzir por Deus. Que vocês, comunidade católica, corpo misto de Cristo, sejam cheios da graça do Espírito de Deus e que, acredito que hoje, providencialmente, como dizia, celebrando São José de Anchieta, é uma espécie de reenvio, né? Que em tudo vocês evangelizem, que em tudo aquilo que vocês realizam, que vocês fazem, que tenham sempre em mente isso. Estamos aqui para anunciar o Evangelho. Estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Esta é a nossa missão. Tá bom? Deus os abençoe. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora e São José de Anchieta, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com a vossa vida. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Vou te adorar em espírito e em verdade, com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só pra